Domingo, 19 de julho de 2020, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias. Que dia maravilhoso! Sol, nenhuma nuvem no céu, tá um friozinho tolerável. Assim sim, podia estar um pouquinho mais quente, mas não vou reclamar não. Maravilha. E aí, como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Dia de sol sempre ajuda, né? A cabeça a arejar. E acabei de soltar o DM, que é o programa que eu faço com o Dodô. E a gente fala sobre essa edição, sobre experiências em salas de cinema, em shows que deram errado. E ele também comenta sobre o frio no Rio. Enfim, vários papos lá, já tá lá no Trabalho Sujo. E hoje é dia de música, né? Você já sabe aí que eu vou falar de 2 discos desse ano. E vou comentar já já. Tinha mais uma coisa que eu ia falar na saída aqui, mas acho que eu vou deixar para falar essa coisa justamente no encerramento. Tem a questão do Festa Solo, né, que eu estou propenso a jogar o Festa Solo para sexta-feira, trocar a segunda pela sexta. Não tenho certeza ainda, estou estudando essa possibilidade, mas eu acho que eu já consigo fazer nessa próxima sexta. E aí eu estou nessa dúvida. Ou eu faço uma videoconferência com todo mundo de novo, sexta que vem, retomar aquela conversa. Quem quer participar, manda um salve lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, ou fazer o Festa Solo na sexta. Eu acho mais provável festa, e de repente fica para quinta-feira o nosso bate-papo. Não sei, em aberto, a ver, vou avisando. Então, antes de falar sobre música, eu vou chamar aqui minha querida amiga Júlia, que está passando por uma situação que acredito que a gente vai ter que passar aí nos próximos meses, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena. Eu falei quarentena porque é um dos brindes da primeira edição das cartas do Centro da Terra. Brinde, né? É um presente, na verdade. Quem colabora com o Centro da Terra no apoia-se, apoia-se.c, apoia.se/Centro da Terra. A gente está, todo mês tem uma série de cartas. Essa aqui foi a primeira edição e teve essa quarentena do Guto Lacaz. A segunda edição deve estar chegando agora para quem já colabora. A terceira edição vai no meio do mês que vem. Fazendo só o bom e velho merchan, mas vou chamar aqui minha amiga Júlia, justamente como eu estava falando, ela está passando por uma situação que acredito que muitos irão passar em breve. Espero que não, né? Mas é meio inevitável. Tem gente com várias situações na vida. Ela menciona isso, além de dar ótimas outras dicas. Fala, Júlia. Pessoal, tudo bem? O Matias me fez esse... Agora sim. Oi, pessoal, tudo bem? O Matias me fez esse convite Travou. para passar as minhas dicas dessa quarentena louca. E eu comentei com ele que eu queria falar um pouco sobre um momento que eu tô passando agora, que eu vou me mudar de casa. Sim, vou me mudar em plena pandemia. Mas foi o jeito. Eu imagino que outras pessoas estejam nessa mesma situação que eu, né? Que não conseguiram negociar os seus aluguéis e tal. E, bem, eu tô aqui num puta processo de limpeza, jogação de coisa fora e tal, organizando uma vida que tava aqui há muitos anos já. Então imagina a quantidade de coisa que eu fui juntando. E... bem, a minha dica é: não espere a mudança para fazer essa limpeza e renovação, movimentação de energia. Então a minha dica é: livre-se de tudo que está em excesso, tudo que você tem em excesso. Se você tem roupas em excesso, sapatos em excesso, papéis de qualquer tipo em excesso, tira tudo da sua casa. A gente está passando muito tempo em casa agora, então é importante a gente criar um ambiente mais leve, em que a energia consiga fluir melhor. Então a gente, dentro de uma casa leve, vai se sentir mais leve e com mais fluidez para fazer as coisas com uma energia melhor. Então essa dica
Livre-se de tudo que é excesso na sua vida. Faz um bem, dá um prazer. E, bom, o Matias me perguntou também o que eu estava assistindo, o que eu estava lendo. Tô lendo o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, um neurocientista brasileiro. Muitos já devem ter ouvido falar. Se você não ouviu falar ainda, aconselho demais a procurar por entrevistas dele, falas dele na internet. Tem uma especificamente que eu gosto muito, em que ele fala sobre esse livro, que foi uma entrevista que ele deu para o podcast da Ilustríssima da Folha. Tá lá na internet, você pode procurar, 40 minutos. Para quem gosta desse tema, sonhos, eu amo. E, bom, ele estuda os sonhos há muito tempo, é interessantíssimo, assim, um belo aprendizado. O Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro. E a outra dica é o canal de YouTube do David Lynch. Gente, que descoberta maravilhosa. Ele tem um canal que chama David Lynch Theater e ele tá ali disposto a subir conteúdos. Imagino que não deve estar dando para filmar coisas muito grandes nesse momento, né? Grandes projetos. Então ele tá fazendo o favor de subir diversos tipos de conteúdo e é muito maravilhoso. Ele tem, assim, diversas playlists. Então ele tem uma playlist em que ele mostra no que ele está trabalhando hoje. Então ele tá fazendo umas coisas de artes manuais e ele fica mostrando as coisas que ele tá fazendo. Aí ele tem uma coisa que é uma doideira, que é a previsão do tempo. Juro, ele posta diariamente um bom dia com a previsão do tempo. Desejar a todos um bom dia é muito maravilhoso. Receber um bom dia do David Lynch. Ele tá fazendo isso durante a quarentena toda, é muito genial. Depois dá uma espiada lá pra entender do que eu tô falando. E a parte mais legal é a playlist de curtas que ele tá subindo. Não são curtas inéditos, pelo que eu entendi, são coisas feitas na última década, sim. Eu não sei se ele nunca tinha publicado isso, mas enfim, ele tá subindo lá. Tem coisas de vídeos de 1 minuto, 2, tem uns mais longos. Gostei muito de um curta que chama Fire, que tem 10 minutos, é lindíssimo, uma animação com desenhos do próprio David Lynch. E é doido porque o David Lynch tem essa coisa de ser totalmente misterioso e nonsense. Mas eu confesso que eu relaxo vendo essas coisas, porque você admira, assim, a liberdade que ele tem. É muita liberdade, o cara é sem limites, assim, é muito bonito de ver a forma como ele pensa as coisas. Então essa é a dica. Um beijo para todos. Beijo, Júlia, obrigado. E só um adendo, David Lynch é um dos principais nomes da meditação transcendental e ele manja muito disso, né? De justamente, parece que é uma coisa caótica, ele adora fazer isso nos filmes dele, né? Tem uns momentos assim que você fala assim, meu, mas que paz é essa? De onde vem? No meio daquela tensão toda que ele sabe colocar, né? Do mesmo jeito que ele sabe apertar, ele sabe soltar. E ele faz isso magistralmente. Nesses curtas, são curtas que ele já tinha lançado em festivais, já tinha apresentado em situações diferentes, mas não estavam disponíveis. Ele está aproveitando a quarentena justamente para colocar tudo isso no ar. Uma grande dica da Júlia. E eu não consigo me desfazer das coisas, é foda, assim. É um exercício constante. E, pelo menos uma limpa nas coisas a gente tem que fazer. Mas Mary Kondo, né, como dá pra ver, não baixou aqui não. Foi mal. Pena na hora da mudança, né, mas é uma boa dica, bem ou mal, essa que a Júlia falou, que queria ter esse desprendimento. Falar de música, né, porque hoje é domingo, domingaço, 2 discos de 2020, eu vou começar falando de um disco de um amigo meu, já falou dele aqui, inclusive, no Bom Saber. Negro Léo, nascido no Maranhão, mudou para o Rio ainda, moleque, consolidou a sua carreira lá, principalmente na cena ao redor da Áudio Rebel, que é um laboratório
imã de maluco no Rio, assim, um ninho de cobra. Muita gente foda experimentou e saiu de lá, gente que já está estabelecido, o próprio Léo é um deles. Mas desde que ele mudou para São Paulo em 2017, ele só lançou um disco, e um disco que já estava mais ou menos pronto. E ele vem fritando aí esse disco chamado Desejo de Lacrar, desde então. Um disco que já foi para vários lugares, e o Léo sempre teve uma... Deixa eu mostrar aqui a capa do disco. Peguei o celular justamente para isso. Que ele fala sobre... Olha só. Ele fala sobre a imagem de um militar na capa. Esse não é o Léo. E ele tem todo um discurso, uma digressão lá que ele colocou no procurar no site. Eu coloquei, não sobre a capa, né? No Trabalho Sujo tem um faixa a faixa que ele fez, mas ele dá uma geral. Se procurar no Bandcamp tem esse texto lá que ele fala sobre como esse militar que está na capa é um militar e não é um militar. Mas desde 2017 ele vem trabalhando sobre esse contexto, né? Lacração, como sabemos, é esse encerramento de discussão categórico e épico, né? Que virou meio moda na internet, quando você quer não só encerrar uma discussão, mas encerrar de forma grandiosa, de forma também a ignorar completamente seu opositor, né? A pessoa com quem você está debatendo. E a internet de um tempo para cá virou basicamente isso, né? Um desfile de lacração para os dois lados, e o Léo demora 3 anos para justamente lançar um disco sobre isso, e um disco que trabalha muito o conceito fluido disso, sabe? Que ele não é um disco que lacra. Ele, justamente, em vez de ignorar o ouvinte, ele cutuca, ele questiona. É um disco, não é propriamente incômodo, mas ele trabalha essa incomodação. É um disco que o tempo todo questiona o ouvinte, fala: você sabe para onde a gente está indo? Você sabe para onde a gente está indo? E tem uma conversa com essa época que a gente está passando também, no sentido que esses questionamentos todos relacionados à lacração como um todo dizem respeito a cada indivíduo, e ganha uma leitura bem interessante a partir da quarentena, como muitas obras, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Como a arte acaba sendo uma antena mesmo para as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Os artistas acabam captando isso e traduzindo isso de um jeito melhor do que qualquer outro jornalista, analista, cronista, escritor, sabe? Escritor é artista, né? Jornalista também, de certa forma, mas tem o fato de não se preocupar com a factualidade do que está sendo descrito e simplesmente com a subjetividade das sensações que vêm junto, faz com que os artistas consigam se expressar disso. E o Léo é ótimo nisso, né? O Léo, ele cai nessa categoria rasa de ser chamado de um artista difícil, mas não é difícil, ele é só inquieto, ele provoca essa inquietação na gente. Ele vem acompanhado do Sérgio Machado, que é o produtor do disco, baterista, incrível, Fabinho Sá também, outro monstro, baixista, e o integrante mais recente dessa banda é o Chicão, que toca com o Quarta B, o Chicão também é outro monstro. O Léo juntou assim, sabe, se ele só colocasse esses três para tocar e nem participasse do disco, já teria sido um puta... O disco em si já tem só esse mérito de juntar esses três personalidades musicais no mesmo ambiente. E tem outras participações, mas... E aí ele mesmo, né, tá lá tocando violão, cantando. E o tempo todo eles trabalham com a expectativa do ouvinte, né? Tipo de frustrar a expectativa num sentido de esperar uma coisa que seja lacralizante, propriamente dito. Ele o tempo todo está trabalhando com a voz, às vezes a voz vai para o falsete, às vezes ela fica mais lenta, às vezes ela some, às vezes é um assovio. E a mesma coisa os instrumentos, né? Os instrumentos usam os timbres que às vezes são muito cafonas, mas às vezes são muito precisos, né? Exatamente nessa cafonice, sabe? É impressionante. Não só a cafona, né? Atira para tudo quanto é lado e consegue
atirar em vários alvos, com títulos como Eu Lacrei, Tudo Foi Feito Pra Gente Lacrar, Absolutíssimo Lacrador, e faixas instrumentais. Essas me bateram bastante, assim. Tem uma que chama Esplanada, outra que chama Desvio pro Vermelho, tem outra que chama The Big One, e mais uma que é a... Então, um nome rápido como é? Tem Makes e Fakes também, que puta faixa foda. Esplanada eu já falei, Desvio pro Vermelho, The Big One e Outra Cidade. É impressionante, um descasso. Léo conseguiu se superar. Todo mundo. E assim, ele ainda teve um agravante que o disco ia sair em março, né? O disco estava terminando a mixagem, a masterização, estava tudo certo. Léo já tinha consultado até mapa astral para saber, não, tem que ser na virada de março para abril, que é a época perfeita para o disco sair, aí vem a pandemia e tipo, até o processo de mixagem e masterização tem que ser suspenso. E aí ele joga pro destino e no fim das contas estamos aqui. O disco foi lançado sexta passada, num evento no Zoom, um acontecimento, pelo selo QTV. Excelente, vale muito a pena ir atrás. E o outro disco é o Utopia, do Massive Attack, um EP de 3 faixas, e esse aqui eu vou ter que colar porque tem uma série de colaboradores. Aqui. São 3 faixas que eles pegam, eles comentam aqui, ó, eu estou colando do próprio Trabalho Sujo, escrevi sobre isso semana passada. A quarentena expôs os melhores aspectos e as piores falhas da humanidade. Esse período de incerteza e ansiedade nos forçou a meditar sobre a necessidade óbvia de mudar os sistemas prejudiciais através dos quais vivemos. Ele trabalha em cima de 3 temas: paraíso fiscal, renda básica universal e crise climática. Pegam esses 3 temas, se juntam a 3 outros artistas para fazer bases instrumentais, mais trilha sonora do que propriamente canção, porque o vocal é feito por 3 estudiosos dessas 3 áreas diferentes, e as faixas têm o nome dos colaboradores. Uma delas chama-se Guy Youngfathers, que é o economista inglês Guy Standing, junto com o grupo escocês Youngfathers. O Guy Standing tem um longo trabalho sobre renda básica universal, que é basicamente o renda mínima, né, que o Suplicy sempre levantou essa bandeira, que todo mundo tem direito a receber uma grana específica do Estado para conseguir ter condições de viver, não de sobreviver, né, de viver direito. E ele fala muito sobre como a epidemia acaba vindo como... Ele menciona que esse capitalismo atual criou 8 gigantes que impedem da sociedade funcionar normalmente, né? O mais recente deles era o fascismo, neofascismo de direita. Neofascismo de direita, óbvio, o fascismo é de direita. E o nono gigante seria justamente a questão da pandemia. Outra faixa chama Cristiana Algiers, que é com o grupo americano Algiers, e a Cristiana Figueires, que é a relatora do Acordo Climático de Paris, e aí ela fala sobre o que quer dizer esse período da pandemia em relação à crise climática, né, que a conta vai vir aí, a gente já falou disso algumas vezes aqui. E finalmente o Saul Williams, MC norte-americano, com o francês Gabriel Zucman, ou Zucman, falando sobre paraíso fiscal. Zucman tem um livro sobre como é possível fechar os paraísos fiscais com legislação local. E ele menciona nesse texto dessa música justamente exemplos de países que conseguiram reter os impostos de empresas que estavam mandando para paraísos fiscais, justamente para não declarar os impostos e os impostos poderem voltar para o Estado. É um disco manifesto, né? É menos algo para se ouvir, e ele também vem com os visuais feitos pelo Mário Klingman. E é um disco que fala sobre... Tem esse título porque ele
a referência é o Utopia, o livro do Thomas More, e cada um dos clipes, né, encerra com uma frase do Utopia. Eu vou ler aqui cada uma delas. Seria muito mais justo fornecer a todos meios de subsistência para que ninguém tenha a terrível necessidade de se tornar primeiro um ladrão e depois um cadáver. Nunca há escassez de criaturas horríveis que atacam seres humanos, arrancam sua comida ou devoram populações inteiras, mas exemplos de planejamento social sábio não são tão fáceis de encontrar. Nenhuma criatura viva é naturalmente gananciosa, exceto pelo medo da falta, ou, no caso de seres humanos, da vaidade, a noção de que você é melhor do que as pessoas se puder exibir mais propriedades supérfluas que elas. Esse livro é de 1516, portanto tem mais de 500 anos, está aí, refletindo, e o Massive Attack traz isso, né? O Utopia do título é uma referência à falência na comunidade europeia, mas ao mesmo tempo pensando como dá para construir uma utopia a partir disso que a gente está vivendo. E assim, vou encerrando mais um Climatias, nesse belo domingo de sol, aproveitando esse encerramento para falar que amanhã eu abro o Cine Ensaio, que é o programa que eu faço com o André Graciotti, e que a gente vai falar de Blade Runner. E inclusive amanhã eu anuncio o curso que eu estou fazendo com o André também, curso gratuito mais uma vez. Quem souber as coordenadas já consegue descobrir antes da hora, mas amanhã eu dou mais detalhes, certo? Porque sabe como é, né? Amanhã tudo de novo.